E o que a gente observa é que muita coisa no discurso do senhor, o discurso nacionalista da direita, ele tem muita coisa em comum com o discurso nacionalista daquela esquerda antiga dos anos 60, 50, 60, aquela esquerda mais histórica. O senhor vê possibilidade de haver uma agenda mínima do nacionalismo brasileiro que congregue os setores que querem efetivamente a soberania do país? O senhor vê uma possibilidade de diálogo entre essas correntes aí, que elas divergem um pouco na forma, mas há muita similaridade no conteúdo? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, aqui no Brasil a coisa tá, a esquerda, ela assume pautas dos dois lados, né? Só lembrando, né? São várias esquerdas aí, deputado. Eu vejo muita gente da esquerda histórica que não quer nada com identitarismo e abomina isso. Exatamente. Só para lembrar o senhor. Exatamente. E eu acho até que, vamos falar aqui do PT especificamente, né? Analisando aqui o PT errou, né? Errou muito aqui no passado, né? Quando assumiu o poder e tal, fez todo tipo de lambança aí em questão de corrupção. Agora, estou falando aqui ideologicamente, onde que eu acho que o PT errou ideologicamente abraçando essa nova esquerda, né? Porque o PT era uma visão nacional socialista, era o peronismo, era o varguismo, né? Aquela visão mais anterior, que tem um certo apelo com a sociedade conservadora. Tem conservador que é mais estatista, mais socialista nas suas nacionalistas por excelência e mais favoráveis à intervenção do Estado. Por outro lado, você tem a nova esquerda que surgiu exatamente pela falência desse modelo de esquerda estatizante. Surge uma nova esquerda, que é essa esquerda de pautas globais, meio ambiente, identidade, imigração, uma série de outras coisas. Boric típico, né? Exato. Agora, os partidos que representariam essa esquerda no Brasil, eles abraçam também um pouquinho da esquerda antiga. E a esquerda antiga abraça também um pouquinho dessa questão da esquerda nova. Ele fica tudo cruzado, aí você não sabe muito bem. Tem uma mistura ali, não muito... Você vê a nova esquerda defendendo o direito trabalhista, por exemplo, né? E direito trabalhista, nem a esquerda antiga na Europa parou, tá completamente, como é que eu diria, perderam o seu elan. Adoro falar essa coisa do elan, tá? Isso veio da minha parte francesa aí. Perderam a força de ser, né? O trabalhismo na Europa perdeu sua força de ser, né? Eu acho que o capitalismo venceu isso e viu quanto mais se regula o trabalho, mais você inibe a criação de empregos e oportunidades. Então essa que é a troca ali. Então o Brasil ainda não viu isso direito, a sociedade ainda não acredita nisso, fala, é contra o direito trabalhista, então ainda tem muita defesa disso, né? Então a esquerda tradicional ainda tem muito campo ainda para trabalhar. Mas tô aqui fazendo uma crítica da esquerda como se eu fosse da esquerda. Mas é que eu conheço bastante as duas vertentes, as vertentes da esquerda, então eu acabo até comentando como se eu fosse partidário de alguma dessas vertentes, e absolutamente nenhuma. Mas eu vejo que foi um erro assim, que aqui cria uma certa confusão, né? Ao mesmo tempo que essa esquerda antiga, na minha opinião, ela tinha que parar de ser. Ela está criando um modelo que já foi vencido na Europa. E lá tem uma esquerda nova que está muito ativa e que está muito influente. Então, essa esquerda nova, eu não diria que seria um melhor rival da direita, né? Porque eu acho que qualquer coisa... Eu vejo essas questões de esquerda como sendo muito destrutivos, né? Da questão de sociedade, questão de país, eu acho que eles estão muito destrutivos, mas talvez uma nova esquerda que possa
sair dessas questões de interferência econômica seria muito importante, né? Porque aí você daria até sustentação para todos esses benefícios sociais aí que a esquerda gosta de fazer sem nenhum freio, né? E então eu vejo a gente está muito arcaico aí no debate político, né? Isso em função também do nosso isolamento, né? Vamos lembrar, a gente não é a Europa, não tem nenhum vizinho aqui que a gente presta atenção. Então os parlamentos são muito distantes um do outro, as realidades. Na Europa, quando você desregulamenta uma economia, por exemplo, o que fez agora o Orbán na Hungria, o Orbán ele desregulamentou a economia húngara e foi um boom econômico que teve na Hungria em função da ausência ou da perda da esquerda tradicional lá naquele país. E aí você vê que tipo de esquerda sobrevive quando você tem a parte econômica deixando de ser um campo de guerra para a esquerda, né? Que a esquerda antiga queria estatizar tudo, controlar preço, quer controlar juros, quer fazer todo tipo de interferência, controlar a propriedade privada. Então, esse tipo de esquerda no Brasil precisa completamente sair de cena. Não tem mais espaço para eles. É ruim para o país. E a população está vendo isso. Né? Você começa a tomar essas medidas, como eles estão tomando essas medidas agora de esquerda. Eles estão fazendo os dois. O atual governo está fazendo as duas coisas. Está fazendo políticas da esquerda, da nova esquerda, e políticas da esquerda anterior. Está mesclando as duas coisas. Então vai ser uma esquerda ao quadrado que eles estão aplicando aqui no Brasil. Se vocês pudessem estatizar tudo, desde o primeiro dia por decreto, eles estatizavam tudo. Acabavam com propriedade privada, fazia todo tipo de engenharia social que eles querem fazer. Isso é destrutivo. Né? Isso é destrutivo. Né? A sociedade não aceita isso naturalmente. Né? Muito pelo contrário. A sociedade que deveria estar levantando essas questões e através de um diálogo ou até de um padrão social, aí você estabelece uma lei. Mas como é que eles querem fazer? Mudar o mundo através da lei. Eles mandam o mundo através da lei e aí botam um exército para fazer a lei valer. Aí pronto, você cria uma tirania típica de que foi o stalinismo, né, que foi os países do leste europeu. Ceausescu era isso, né, um dos piores ditaduras que existia. Ele controlava tudo, controlava toda a população, literalmente. Tinha escuta em toda a população. E hoje é possível fazer isso, né, com os celulares, a gente entregando dados e conversando aqui abertamente, monitorando tudo. Eles conseguem fazer isso. Então, está muito fácil de você estabelecer aí uma ditadura tal qual existia na União Soviética, e eu vejo que esse governo é muito propenso a isso. Né? Já deram alusões a isso. Eles gostam do modelo chinês, né? Querem fazer uma ditadura democrática, como existe na China. Pô, pelo amor de Deus, tá certo? Eu acho que aí a sociedade tem que reagir com relação a isso. Em termos... estamos falando aqui de Brasil, aqui agora, né? Então, está realmente na mão da sociedade aí fazer as escolhas, fazer as pressões certas. Obviamente que a gente ainda tem uma chance com os deputados e senadores, considerando que a maioria dos deputados e senadores não são de esquerda. Então, se for respeitada a prerrogativa do Senado e da Câmara, nós teremos uma oposição natural. Mesmo que não seja organizada, naturalmente a gente vai ter uma oposição, sobretudo quando essas pautas bombas vierem para cima, que a gente sabe que querem colocar, né? Então, é como eu vejo.